tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga em nome de Jesus. É muito bueno poder estar aqui com ustedes para hablarles acerca da palavra de Deus. É muito importante que você ponga atenção para que você compreenda a palavra de Deus. Porque sua compreensão acerca da palavra de Deus cambiará toda a sua vida. Pablo dijo: portanto, nós outros também tendo em derredor nosso tão grande nube de testigos, despojemo-nos de todo peso e do pecado que nos assedia, e corramos com paciência, com perseverança, a carreira que temos por delante, postos os olhos em Jesus, el autor e consumador da fé, el qual, por el gozo posto delante de ele, sofreu a cruz, menospreciando el opróbio, e se sentou à la destra del trono de Deus. Vamos a compreender estas palavras aqui do apóstolo, porque é muito importante. Ele aqui está sendo referência a los exemplos de los grandes hombres e mulheres de fé do passado. Hombres e mulheres de fé que são nombrados no capítulo 11 desta epístola. Ele disse: tendo em derredor nosso tão grande nube de testigos, porque há grande nube de testigos, de homens e mulheres, que marcaram a diferença em suas épocas. Homens e mulheres que probaram do poder de Deus, que conquistaram a realização de seus sonhos, que foram homens vitoriosos, exitosos em todo o que realizaram. E Pablo disse: despojemo-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia. Sabe, há duas coisas que nos desqualificam delante de Deus. Há duas coisas que impedem a manifestação de Deus em la vida do ser humano. É o peso e o pecado. O que significa isso? O peso. O peso são as dúvidas. A dúvida é algo que bloqueia, que amarra, que impede a uma persona de avançar em la vida. Desafortunadamente, o que mais vemos neste mundo são pessoas llenas de dúvidas, pessoas que não conhecem a Deus e hasta pensam que Deus é o causante de seus problemas, hasta pensam que a Deus não lhes importa, porque estão passando por tantos momentos difíceis, tantas situações difíceis, pero é muito importante compreender que Deus não é o culpável de nossos problemas, porque nesta vida, todo o que o homem siembra, o homem cosecha. E a verdade é que nós outros somos os únicos culpáveis de los problemas que enfrentamos em la vida. Porque se tomamos malas decisões, se vivimos movidos por las emociones, por los sentimentos, por la voz del coração, se seguimos o pensamento deste mundo, se escuchamos as palavras malas, as palavras de dúvidas, as palavras negativas deste mundo, nunca vamos a avançar. Nunca vamos a conquistar nada. Nunca seremos felizes de verdade. Porque
la duda impide a ação de Deus. La duda amarra, paralisa a vida del hombre. E também tem o pecado, que é outra coisa que impide a ação de Deus em nossas vidas, porque quando a pessoa vive em el pecado, a pessoa vive em el error, a pessoa vive praticando coisas inconvenientes, como ela pode esperar receber as bendições de Deus para sua vida, se ela vive uma vida apartada de Deus? É como está escrito que a mano do Senhor não se ha acortado para que não pueda salvar, nem seus ouídos se han agravados para que não pueda oír. Pero nossos pecados hacen separação entre nós outros e nosso Deus. É isso. Há muita gente, Alberto, que está aí sofrendo, há muita gente com muitos problemas, não avança na vida, são problemas familiares, problemas de saúde, problemas econômicos, pessoas que estão aí em profunda depressão. Por quê? Porque estão vivendo no pecado, no erro, e muitos estão vivendo llenos de dúvidas, de medos, escutando palavras negativas, palavras contrárias à palavra de Deus. E como Deus pode obrar, como Deus pode manifestar-se. Deus quer bendecir-nos. É como dijo aquele profeta Isaías, que a mano do Senhor não se ha cortado para salvar, nem seus ouídos se han agravados para oír. Pero nossas iniquidades han hecho divisão entre nós outros e Deus, e nossos pecados han hecho ocultar su rostro para no oír nuestra oración. Dios quiere salvar, Dios quiere hacer una obra magnífica en ti. Dios es el mismo de ayer, lo es hoy y lo es siempre. Pero uno está en medio de palabras de duda, de palabras negativas, y lo que tiene la duda, lo que tiene estas palabras negativas, es que intentan causar un cisma entre nosotros y Dios. No quiere estas palabras negativas que creamos en la salvación de Dios. Pretenden que dudemos de sus promesas, que dudemos de sus grandezas. Y ahí está la causa por la que mucha gente ha estado también cargando un gran peso. Un peso a través de dudas, a través de pensamientos malos, y después también cuando uno vive alejado de Dios, pues cometen fallos, cometen pecados, errores, y claro, llega un momento que Dios hasta quiere salvar, Dios quiere bendecir, Dios quiere rescatar, liberar, pero si nosotros en lugar de acercarnos a Dios, nos alejamos de su salvación porque cargamos un peso y porque insistimos en cometer errores y practicar fallos, pues Dios, aun queriendo, Él no va a poder. Otra cosa bien distinta es cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a resistir las dudas. Me voy a enfocar en la palabra de Dios. Y en Dios yo voy a buscar perdón, salvación, misericordia. En ese momento, cuando uno se vuelve a Dios y vence sus dudas, vence sus miedos, es también perdonado y libre de sus pecados. Al fin y al cabo, nosotros tenemos que tomar una decisión, decidir qué queremos hacer. Si nos acercamos a Dios, seremos bendecidos. Aqui o apóstolo disse, despojémonos de todo peso e del pecado. Uno tem que despojar-se, vaciar-se. Despojemo-nos de todo peso e del pecado que nos assedia, sabe? Las dudas, o pecado nos assedia a todo momento para intentar alejar-nos de Deus, alejar-nos da presença de Deus. Pero nós outros temos que despojar-nos delas dúvidas, do peso e do pecado. E ele disse, e corramos com paciência, com perseverança,
la carreira que tenemos por delante. Nadie pode correr uma carreira carregando um peso em suas espaldas. Uno tem que despojar-se del peso. Postos los ojos em Jesus, el autor e consumador de la fé. Aqui está a clave de todo. Temos que poner nossos olhos em Jesus, seguir o exemplo do Senhor Jesus, por el qual, por el gozo posto delante de ele, sofreu a cruz, menospreciando el opróbio, e se sentou à la diestra del trono de Deus. É dizer, o próprio Senhor Jesus, ele também teve que sacrificar, ele também teve que renunciar, ele teve que despojar-se para conquistar nossa salvação, a reconciliação do homem com Deus. Ele teve que despojar-se de sua glória, de sua majestade em los cielos. Ele teve que vir a este mundo como homem. Ele sofreu, ele gemiu, ele foi traicionado, ele foi clavado em la cruz. Ele sofreu o dolor de la cruz. Ele cargou agir todas nossas maldições, menospreciando o opróbio. E a raiz deste despojamento, desta entrega, desta renúncia, deste sacrifício, ele conquistou nossa salvação, nossa redenção e se sentou à la diestra del trono de Deus. Isso é de verdade maravilhoso. Ele foi honrado por el Padre. El Padre le honrou, le deu um nome que é sobre todo nome. E todo aquele que invoca este nome, o nome de Jesus, é salvo. Você, amiga minha, amigo meu, você pode ter uma vida muito bendecida. Você pode ter uma vida plena, feliz, pero você necessita despojar-se do peso, do pecado, todas as dúvidas. Você necessita rendir-se a Deus e deixar de poner seus olhos neste mundo, em las coisas del mundo, em los valores deste mundo, em las personas, em las religiones, e poner seus olhos unicamente en el Senhor Jesus, e você verá a diferença em sua vida. O Espírito Santo cambiará toda a sua vida, vai quitar esta angústia, esta ansiedade, esta depressão, esta frustração, vai llenar seu vazio interior, hará de você uma pessoa feliz de verdade. E este domingo estaremos orando para isso, para que isso suceda em sua vida, para que você nasca de novo, para que você seja lleno do Espírito Santo. Venga a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar ao Senhor de todo o seu coração. Como disse a palavra de Deus, me buscareis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Será este domingo às 10 da manhã, aqui no Centro de Ajuda Cristiano, em Madrid, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12. E se lhe ha gostado este mensagem, comparta com seus amigos e familiares para que eles também compreendam a palavra de Deus e possam despojar-se de todo o peso do pecado e assim conquistar uma vida vitoriosa neste mundo. Que Deus lhes bendiga e amanhã regressaremos aqui com todos ustedes com o café espiritual. Hasta amanhã, que estejam bem.